Vamos falar sobre a lua no seu domingo e vamos falar também da sua motivação profissional, aproveitando esse clima, tá ideal para falar desse assunto. O que a lua tem a ver com isso? A lua representa várias coisas na astrologia, representa a mãe, representa suas emoções, representa o que eu costumo falar como a minha definição da lua é o piloto automático. Então representa suas emoções, a maneira como que você reage, o que você precisa, tá bom? Tem uma diferença entre querer, eu quero, aí é o racional, eu preciso, então tem a ver com as emoções. Então tem essa diferença. Então a lua fala o que você precisa para se sentir o quê? Bem, para se sentir em casa, o que você precisa para se sentir nutrido. Então é claro que a lua tem uma identificação muito grande com a sua personalidade, sem dúvida. Todas as pessoas se identificam com a lua, às vezes muito mais do que com o sol. Então a lua é fundamental, mas vamos analisar através de uma perspectiva profissional. Independente da área que você atue, a sua lua ela vai dar para você indícios do que você precisa. O termo é esse, precisar. Então é fundamental, quando a gente fala de carreira, analisar a lua. Você tem que analisar a casa, aspectos, muitas coisas, mas o signo vai falar muito sobre o que você precisa. E é por esse motivo que não é todo mundo que pode empreender, não é todo mundo que pode dar aula. Então a carreira tem a ver com a lua, porque vamos supor hipoteticamente que você é uma pessoa que busca status, ok? Hipoteticamente, uma lua aqui em Capricórnio. Você tem a necessidade de subir, de evoluir, de ter progresso, planos e carreiras e tudo mais. Aí você não honra essa lua em Capricórnio, assim, independente da área que você atue, você precisa analisar uma coisa grande. Uma pessoa que tem a lua em Capricórnio, ela quer saber assim, olha, eu entrei como secretária, mas eu vou subir, eu quero ter a possibilidade de evoluir, de ter progresso, ou então eu quero de repente ser a chefe das secretárias. Enfim, você quer subir aquela montanha. É o seu foco, você se sente bem quando você está atuando de alguma maneira com autoridade, assumindo responsabilidade. Se você não faz isso, o que acontece com essa lua em Capricórnio? Ela começa a ir para aquele outro lado lá, começa a se preocupar mais do que nunca com o dinheiro, que Capricórnio já tem a sua obsessão, né, com a pobreza, e a pessoa também começa a ficar aquela pessoa amargurada, sabe? Você nota quando a pessoa tem a lua em Capricórnio e ela não está utilizando isso no melhor sentido possível, principalmente na esfera profissional, ela fica ali meio amarguradinha. Então, você tem que dar vazão à necessidade, o que você precisa com essa lua em Capricórnio. Aí um outro exemplo aqui apenas, a pessoa tem a lua em Leão, independente da casa que tenha. Claro que a casa e aspectos influenciam muito, mas aí você tem uma lua em Leão no seu mapa natal. E aí você quer trabalhar nos bastidores, você deseja, não, eu quero ficar em off aqui, você tem que aparecer, você tem que estar lá em cima, você tem que estar no palco e você busca o que te faz feliz profissionalmente para uma pessoa que tem a lua em Leão, é o reconhecimento, mais às vezes do que o dinheiro. Então o reconhecimento é muito, a pessoa que tem a lua em Leão, ela quer ser nutrida assim, poxa, você é incrível, olha que trabalho que você fez de elogios, ela se nutre dessa coisa do reconhecimento, da exibição. Quando ela não consegue isso, o que acontece, hein? A pessoa tem lua em Leão, aí ela não consegue isso que ela busca, né? E nesse caso aqui, o reconhecimento e tal, ela começa a vir para aquele outro lado, não tão positivo, do Leão, que é o quê? Começa a querer se exibir, começa a querer ser competitivo, começa a querer se impor, se autoafirmar. A pessoa que tem a lua em Leão, quando ela não está tendo o que a lua dela quer, que é o quê? Ser reconhecido, nutrido e tudo mais, ser o sol, né, que é o regente aí de Leão, ela começa naquela, eu sou isso, eu sou aquilo, querer se impor, se autoafirmar. Então é importante, claro, para uma pessoa que tem a lua em Leão, que ela possa atuar independente da área que ela seja. Você pode ser médico e ter uma lua em Leão. Ok, só que você vai ser um médico diferente. Você vai ser um médico que vai ter um consultório legal, você vai pagar um marketing top. A galera que tem lua em Leão se liga muito aí no marketing bom, de bom gosto. Então a lua vai determinar a lua determina o que você precisa, tá bom? Nesse caso aqui, da sua vida profissional, para você se sentir nutrido. Então, você analise a sua lua, o que você precisa
para você se sentir nutrido. Uma pessoa que tem uma lua, um outro exemplo, em Gêmeos, ok? Gêmeos representa basicamente mensageiro, informação, troca. Gêmeos é muito inteligente. Então, uma lua em Gêmeos, ela precisa disso, ela precisa estar ali na comunicação, ela precisa se expressar, ela precisa troca, rapidinho, movimento intelectual. Quando ela não consegue isso, uma pessoa que tem lua em Gêmeos, né, ela começa a ficar frustrada no ambiente profissional. Você pega uma pessoa que tem uma lua em Gêmeos, que provavelmente precisa se expressar, e aí você coloca ela no local confinado e isolado. Essa pessoa vai começar a ficar frustrada e não mais cedo ou mais tarde ela vai começar a expressar o lado dela, que a lua exige dela, de uma maneira não tão positiva. Então talvez ela comece a fazer o quê? Comece a ficar mandando mensagem no WhatsApp, comece a usar as mídias, né, para ficar fazendo fofoca, para ficar falando dos outros, porque ela não está utilizando o melhor lado dessa lua, que na vida profissional pode ser um RP, relações públicas, passar informação, enfim. Então é importante, quando a gente fala de carreira, analisar a lua. A lua é fundamental para a gente analisar a carreira e para dar para a pessoa o que ela precisa. Não adianta seguir a sua paixão, não adianta achar que você pode fazer tudo. A gente tem limites, né, na vida. É claro que você pode desenvolver na sua vida algumas coisas, né, porque eu poderia falar da casa que a lua tá, aí você mescla aquilo e desenvolve aquilo. Mas se você quer fazer dinheiro, se você quer ter realização profissional, não são todas as pessoas que querem dinheiro, por exemplo. Uma lua em touro, ela precisa de dinheiro, porque ela se nutre do dinheiro, da segurança material, do lado bom da vida. Então vamos supor que a pessoa tenha a lua em touro e seja ambulante, um exemplo, tá bom? Eu sei que se ela tem a lua em touro e ela é ambulante, eu sei que ela ganha mais do que uma outra pessoa que também é ambulante e tem uma lua em aquário. Por quê? Porque a pessoa que tem lua em touro e está atuando como ambulante, ela vai encontrar o meio de vender os produtos dela para a classe A, por exemplo. Então ela vai ganhar mais, porque ela tem uma necessidade de ter dinheiro. Poxa, eu me sinto seguro, que aí você tem patrimônio, você tem riqueza, então você se sente o quê? Nutrido. Então é fundamental a gente analisar isso quando a gente fala de vocação. Então fica essa minha orientação para você, analise aí a sua lua, veja o que você precisa, tá bom? A lua é fundamental, não se engane, vá em direção lá da sua lua e tente atuar aí no sentido mais positivo da sua lua, lembrando que sempre tem duas manifestações sobre isso. E quando você não dá o que a sua lua quer, você começa a ficar o quê? Frustrado. Como eu citei, todos os signos manifestam isso. Lembrando que a gente tem outras técnicas e outras coisas para analisar quando a gente fala aí de vocação de carreira. Se você gostou, se inscreve no canal.